Olá, boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mônia e todas as terças-feiras, às 17 horas, a gente se encontra aqui no canal do iSpa para conversar com profissionais da área da saúde e do bem-estar acerca de atendimentos à distância em suas determinadas áreas de atuação. A nossa convidada de hoje é a Edilaine Segantini. Estou convidando ela. A Edilaine é fisioterapeuta com 15 anos de experiência profissional, pós-graduada em neurologia e especialista em fisioterapia pélvica e geriátrica. Edilaine, eu acabei de apresentar você para quem está nos assistindo. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, tua caminhada profissional, como você conduziu, né, esse teu caminho nesses 15 anos de experiência profissional. Fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigada, Mônia. Então, sou formada, né, há 15 anos. Daí, logo que eu me formei, já fiz a pós-graduação em neurologia. Venho atuando, né, desde essa época e a gente vem nichando mais, né, direcionando mais nosso atendimento agora para a terceira idade, né. E eu também trabalho sobre outros braços, né, na questão da terceira idade, que é também com a fisioterapia pélvica, né. A gente tem aí uma fraqueza muscular geral, né, na terceira idade, principalmente na área da musculatura do assoalho pélvico. Então, eu venho direcionando o meu trabalho especificamente dentro dessas áreas e a gente tem um resultado muito grande, né? Hoje a fisioterapia pélvica ela é padrão ouro. Antes de fazer qualquer outro procedimento, principalmente cirúrgico, tem que passar antes pela fisioterapia pélvica para poder depois direcionar para um outro tipo de tratamento. Então, assim, eu estou muito feliz, agradeço muito essa oportunidade de estar conversando com você hoje, com todos os que estão aí na nossa live. A gente é que agradece a tua presença aqui conosco. Como a gente conversou, a gente abre a possibilidade das pessoas direcionarem perguntas a respeito do tema, né? Mas eu vou pedir para você começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre como é essa mudança que a gente tem fisicamente, neurologicamente, né? Como você fez uma pós também nessa área, nessa transição para essa idade mais madura, para você falar um pouquinho sobre a questão da terceira idade mesmo, e aí a gente entrar dentro das questões que nos foram levantadas. Fica à vontade. Ótimo, obrigada. Então, assim, a questão da terceira idade é algo que a gente vê que nós estamos em constante... estamos nos tornando um país, né, de pessoas idosas. Uma pesquisa do IBGE, ela saiu que daqui 10 anos nós teremos mais adultos, mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos, né? Então, é uma realidade que nós estamos enfrentando e nós precisamos olhar para isso, porque nós precisamos nos preparar para a terceira idade quando temos ali por volta dos 30 anos, 40 anos, para que a gente chegue nessa idade com uma melhor qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que há um declínio, né, do sistema imunológico, do nosso metabolismo. Então, o nosso organismo, querendo ou não, ele vai sofrer. É uma coisa que é inerente ao processo de envelhecimento, né? A ação da gravidade, o colágeno. Então, assim, tudo que nós pudermos fazer para que nós melhorarmos a nossa imunidade, melhorarmos a nossa qualidade de vida, a nossa musculatura, isso vai contribuir muito para que a gente chegue nessa idade com uma melhor qualidade de vida, saindo do sedentarismo, né, evoluindo na questão da alimentação, porque tem os pilares que vão reger para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né, Mônia? Então, assim, né, dos principais é a questão do sono. O sono ele é algo que a gente vai fazer uma limpeza das toxinas que a gente vai adquirindo durante o dia. Então, se a gente não tiver um bom sono, a gente não vai depois, no outro dia, conseguir desempenhar todas as nossas funções.
tem a questão da alimentação, principalmente os idosos, eles têm uma deficiência, né, de proteína. Então, a gente precisa ter uma alimentação rica em proteína, principalmente para ter uma musculatura forte, uma musculatura boa, para que a gente tenha uma função muscular adequada. Nós precisamos ter o controle emocional. Então, nós precisamos controlar o nosso estresse, nós precisamos nos hidratar, né? Os idosos, às vezes, eles têm dificuldade de estar tomando água, e 90% do nosso corpo é água, então, eles que faz todo o trâmite aí das reações químicas, sem o líquido a gente não consegue fazer as reações, então nós temos que nos hidratar. Então, são várias coisas que nós temos que estar atentos, né? Nesse período, para que a gente consiga passar por ele com menos déficits e com uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Eu vou adentrar aqui nas nossas perguntas com uma pergunta que chegou, que é: qual a importância de diminuir a sarcopenia na terceira idade? Queria que você explicasse um pouco para a gente esse termo, né? Quem nos mandou essa pergunta é um educador físico que trabalha com terceira idade, então, como é um termo mais técnico, gostaria até que você trouxesse a gente para essa realidade. Joia. A sarcopenia é uma diminuição da perda da massa muscular. Então, é algo que é inerente ao processo do envelhecimento e que ela leva a muitos outros problemas, principalmente a falta do equilíbrio, a falta da funcionalidade, né? Uma das independências que a gente mais vai afetar a nossa autonomia é a perda de massa muscular, porque dessa forma o idoso ele pode ter mais quedas frequentes, né? Então, a sarcopenia, essa fraqueza muscular pode levar a uma falta de independência, né? Ele vai ficar mais lento nos movimentos, na marcha, ele vai ter uma lentidão nesses movimentos. Então, o idoso ele vai ter dificuldade de subir escada, ele vai ter dificuldade de se locomover, de transitar, de ir até o banheiro, de colocar uma roupa, né, de ter as suas atividades diárias mesmo. Então, isso vai ter uma fraqueza que vai interferir nas funções musculares desse idoso. Então, é algo assim essencial, primordial, que a gente tenha essa atenção, né, para que a gente possa estar revertendo esse processo, trabalhando a musculatura desse idoso para que a gente freie essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, que a gente consiga devolver essa independência para ele, porque isso vai melhorar a autoestima dele, vai melhorar o equilíbrio, né? Por exemplo, a sarcopenia, que a gente vai observar no idoso, né? A gente vai ver a pele flácida, os músculos flácidos, os membros superiores finos, né? As pernas finas, e a gente vai ver uma fraqueza, a gente vai ver a perda de equilíbrio, ele vai tropeçar, ele vai ter dificuldade de erguer a perna para poder fazer a marcha, né, o apoio do calcanhar, da ponta dos pés. Então, ele vai começar a arrastar essa perna, arrastar esse pé, ele vai ter essa dificuldade, e isso vai fazer com que ele tenha mais quedas frequentes. Então, é algo que realmente a gente tem que se atentar e estar trabalhando. E principalmente nesses períodos agora que nós estamos em isolamento social, nós temos que criar uma rotina de exercícios para esse idoso, né? Ele tem que ter o horário, ele tem que ter o dia certinho, porque senão ele fica perdido, ele não sabe e passa o dia e ele não fez. Então tem que ter uma programação. Eu vejo assim que uma das questões muito fortes para a gente estar desempenhando um bom papel, ter uma musculatura forte, trabalhar de uma forma ativa e com qualidade com o idoso, é traçar esse programa. Né? É ver com um profissional quais os melhores exercícios, qual a frequência, qual a intensidade, ver o que realmente ele necessita e fazer esse programa com ele. De estabelecer certinho os horários para que ele realmente possa fazer. E está se exercitando, está com a musculatura mais forte, está prevenindo aí essas quedas, essa debilitação de independência, né? Sim. Para que ele não fique debilitado. Isso que eu ia te perguntar, né? Nesse caso, assim, o papel
do profissional é muito importante, né? Porque nem sempre os cuidadores desses idosos, sejam eles família ou um cuidador específico, tem o conhecimento para suprir essas necessidades. Esse cuidador pode cumprir com uma rotina, por exemplo, que seja dada por um profissional, né? Pode auxiliar o idoso a se lembrar, a executar os exercícios, a fazer o seu momento, né, de cuidado corporal, mas é necessária a presença de um profissional que realmente entenda a necessidade daquele idoso em si, né? Exatamente. Nós temos as nossas particularidades, né? Então a gente tem que cuidar muito porque o idoso ele tem que ser um exercício diferente para ele, né? Ele tem toda a questão aí que a gente pode às vezes ser um exercício extenuante que não está de acordo com a capacidade dele, né? Pode provocar lesões, ele pode passar mal. Uma questão muito importante de ressaltar é a questão da respiração. Os idosos, muitas vezes, que eles vão fazer os exercícios, principalmente de fortalecimento, eles tendem a fazer uma apneia e isso pode alterar a pressão arterial deles, né? Então, são coisas que a gente vai ver, vai orientar e principalmente agora à distância, com o uso das tecnologias, nós podemos observar como ele está fazendo esse exercício, se ele está fazendo certo, se ele está respirando da forma correta, se ele está fazendo na intensidade e na postura, né? Porque às vezes ele não tem essa consciência corporal. Então ele está fazendo torto, ele está com o ombro mais elevado, e a gente podendo ver, a gente vai orientar, vai falar, seu João, abaixa o ombro, seu João, endireita a coluna, cresce, senta certinho, né? Então, assim, são vários recursos que a gente tem hoje para estar dando esse atendimento, mesmo nesse momento de isolamento social, mesmo eles estando em casa, é possível, né, fazer o tratamento, é possível obter essa orientação correta, ter esse acompanhamento e fazer com que esse idoso ele esteja ativo, né, ele saia do sedentarismo, ele melhore a sua qualidade de vida. E agora que a gente está, né, com essa limitação da questão física, da presença, é muito importante que os idosos sejam acompanhados, né? Porque eles estão automaticamente mais sedentários, porque estão evitando sair de casa mesmo, né? Muitas vezes os acompanhantes, cuidadores desses idosos não sabem a quantidade de tempo que eles passam caminhando pela rua, porque a proximidade que se fez agora mostra a importância desse exercício físico constante na vida do idoso para o bem-estar, até mental dele, né? De diminuição das cargas de estresse, né? Eu vou aproveitar esse gancho da questão do bem-estar com uma pergunta que chegou pra gente, que é como auxiliar os idosos com Alzheimer a terem uma melhor qualidade de vida em casa. Sim, nós temos vários exercícios que a gente faz o uso com a memorização, né? Então são atividades físicas, exercícios físicos que nós vamos estar trabalhando a memória. Então, por exemplo, né, um exercício bem prático agora para realmente assim, dar uma noção. Você vai fazer um quadrado, você pode utilizar de uma fita colorida, vai fazer um quadrado. Você vai trabalhar com ele com números, você vai explicar para ele. Quando eu falar o número 1, você vai dar um passo à frente. Quando eu falar o número 2, você vai dar um passo à direita. O protocolo seria, por exemplo, frente e trás. Mas você vai quebrar o padrão para estimular a memória dele, para fazer oxigenar. Se você fala o número 3 para a esquerda, você naturalmente falaria o 4 para a direita. Então você vai intercalando. E daí você vai trabalhando com ele, esses movimentos, esses passos. É bem simples. E depois você só fala. Agora você faz o número 1. Ele vai ter que lembrar se o número 1 era para frente, era para trás, era para a esquerda ou era para a direita. Então ele vai estar se movimentando e ainda vai estar trabalhando toda a questão da memória, né? Então são vários exercícios que a gente pode traçar, pode fazer essa programação para esse idoso que vai fazer muita diferença.
Porque o idoso, hoje em isolamento social, ele perdeu duas coisas. Muitas das vezes ele não fazia o exercício físico, mas ele tinha uma atividade física, porque ele deambulava, ele saía para caminhar, ele ia às vezes na igreja, ele ia no supermercado, né? Então, assim, as atividades é algo que ele fazia no seu dia a dia no decorrer. E o exercício era um tempo determinado, uma programação e com um objetivo de fortalecimento, de alongamento, de coordenação, de resistência. Então, além dele não ter hoje o exercício, ele também não tem as atividades, porque ele está mais ocioso, ele está mais em casa, muitas vezes ele está parado, ele está mais sentado, ele está mais deitado, né? O cuidador, muitas vezes, ele não tem esse insight de fazer essas atividades com ele. Então, o que a gente trabalha muito hoje aqui? Orientando o cuidador em como colocar essa programação para ele, traçando essa programação, dando jogos de memória, fazendo com que ele trabalhe jogos de tabuleiro, com que ele escreva receitas para lembrar as receitas de família, as comidas que ele gostava, que a mãe dele preparava para ele quando ele era criança, fazer esse resgate de memória, né? Então, são muitas coisas que a gente pode unir na questão da atividade física. Então, assim, durante os exercícios, a gente trabalha a memória também. Eu falo que às vezes a gente pira na criatividade, mas isso é interessante, porque isso dá um ânimo, né? É estimulante para o idoso. E uma forma lúdica também, né? Para ter essa atividade com eles, para que seja prazeroso, para que seja estimulante para ele, para que ele realmente desempenhe. E uma coisa muito importante também na questão do fortalecimento muscular é dar consciência para esse idoso, explicar que músculo ele está trabalhando. Porque se você faz um exercício de qualquer forma, você não ativa as fibras musculares total que você tem para trabalhar. Quando você faz concentrados, explicando para ele que músculo você está trabalhando, você consegue ativar mais fibras musculares e o exercício é muito mais eficiente. Então, ter o acompanhamento durante a atividade faz muita diferença. Porque a gente vai estar trabalhando toda a questão cognitiva também dele, né? Então, é um trabalho bem integrado, né? Bem integrado, que a gente visa realmente como um todo, né? A gente sabe que está trabalhando aqui o bíceps, mas a gente está vendo ele como um todo, está integrando a atenção para que ele recrute mais fibras musculares para estar trabalhando ali e fortalecendo com qualidade essa musculatura, para que ele melhore sua coordenação, seu equilíbrio, sua flexibilidade. E é até interessante porque quando você usa essa combinação, eu acho, do incentivo mental, né? Juntando com essa coisa da memória afetiva, junto com a atividade física, penso que você atinge com mais assertividade aqueles idosos que ficam um pouco ranzinzas, um pouco resistentes às coisas, que tem assim aquela dificuldade de se entregar mesmo, porque tem muitas pessoas que vão envelhecendo e vão ficando um pouco mais mal-humoradas, digamos, e essas coisas eu sinto que ajudam muito. Eu tenho bastante idosos na família, tenho uma genética boa e eu percebo que quando você faz as coisas com mais leveza ou você traz lugares de participação, eles se sentem um pouco mais contemplados. Isso traz um lugar de bem-estar antes mesmo do bem-estar físico, traz um bem-estar até da presença, né? Porque os idosos eles têm essa necessidade muito da presença, de se sentir presente. Isso é uma coisa bastante interessante do exercício que traz ele para o corpo, né? Traz a pessoa para o corpo, para a presença no momento real. Nós estamos trabalhando hoje com esse resgate desse idoso para que ele sinta-se protagonista, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer dar muito para o idoso, mas ele também pode dar muito para a gente. Então, a gente tenta jogar realmente para esse idoso para que ele possa contribuir, para que ele possa se sentir útil, para que ele possa se sentir realmente participativo, né? Então, assim, é o dar e o receber durante
a sessão dele, durante a terapia, durante o programa de exercício que a gente propõe para ele, né? Então, assim, um dos diferenciais hoje realmente é estar trabalhando com o idoso em toda essa questão, vendo ele realmente como um todo, né? Porque, assim, ter o estímulo para fazer vai fazer muita diferença. E a maioria das doenças hoje ocorrem por essa falta, né, dessa circulação, dessa oxigenação. Então, fazendo os exercícios e trabalhando a questão da memória, a gente vai jogar muito mais oxigênio para o cérebro dele, ele vai ficar menos confuso, né, porque às vezes a gente tem uma respiração muito curta e isso causa uma deficiência de oxigenação e o idoso fica muito mais confuso por não ter uma respiração adequada. Nós temos técnicas hoje de respiração que são curativas. Então, assim, todo esse olhar para esse idoso e propiciar para que ocorra esse fortalecimento da melhor forma possível, de uma forma ativa, de uma forma lúdica, com total participação e doação dele, faz toda a diferença. É muito melhor você fazer uma atividade, uma série de exercícios com ele participando, com ele se sentindo ativo, com ele sendo estimulado, do que ele ranzinza fazendo porque tem que fazer, né? Então vai ser muito mais efetivo. Exatamente. Então, assim, ter essa visão, né, e trabalhar dessa forma faz muita diferença. É muito gostoso realmente trabalhar dessa forma e ter essa resposta desse idoso, né, ter essa contribuição dele é muito importante para que seja realmente um trabalho com êxito, com resultado, né? Porque eu falo, a gente trabalha, a gente faz, mas a gente quer ver resultado. Então, quando a gente vê o resultado, eles se animam, eles também se sentem mais estimulados, porque eles percebem que o equilíbrio está melhorando, que a força muscular está melhorando, que eles conseguem ter mais autonomia, porque eles querem poder, né, se vestir sozinhos, querem poder ir ao banheiro, querem poder se alimentar. Então, quanto mais independência você conseguir proporcionar para ele, a autoestima dele vai melhorar, o relacionamento entre a família vai melhorar, porque a gente fala que hoje a gente não está trabalhando só com o idoso, a gente está trabalhando com a família do idoso, né? E todo o ganho que o idoso tem repercute na família dele também, porque a família vai ficar mais tranquila. Ele se exercitando durante o dia, ele vai ter um melhor humor, à noite ele vai dormir melhor, ele vai incomodar menos esse familiar, né? Ele vai solicitar menos o cuidador ou o familiar que estiver com ele, vai ter um sono mais tranquilo, um sono mais reparador, né? A questão dos hormônios que vai ser liberado na corrente sanguínea dele vai trazer esse bem-estar. Então, assim, a gente observa que é um trabalho que a gente faz, mas que vai repercutir em toda a família. Né? E é ressignificar essa questão do envelhecer. Trabalhar com o envelhecimento hoje, para mim, é ressignificar a questão do envelhecer, é ver o envelhecer de outra forma, sabe? Pensar realmente antes numa questão que vai ser lá na frente, mas que pode ser de uma forma muito melhor se você se programar. E quando você estiver na velhice, você também fazer algo ali para que isso seja leve, tranquilo, gostoso e que você aproveite essa fase também da sua vida, né, da melhor forma possível. A melhor idade. A melhor idade, é verdade. Eu queria te perguntar como é que foi a questão da adaptação dos idosos, né? Dos idosos e da família, porque como você trouxe isso muito bem dito, trabalhar com a terceira idade, trabalhar com o tripé, né? O profissional, o cuidador, ou a família e o idoso. Como foi essa transição entre o atendimento presencial e digital, essa distância? Sim, nós tivemos, né, essa ideia de trabalhar, né, assim que começou a pandemia, e assim, foi muito receptivo. Os idosos, eles se tornaram, assim, pessoas que
se abriram para essa tecnologia. A gente ficou assim espantado da quantidade de smartphone que os idosos têm. Tem pessoas de 89 anos que estão aí participando de reuniões com os aplicativos, com o Zoom, e eles se mostraram muito abertos. E eles estão, né? A gente manda o link para eles se conectam, eles têm página no Instagram, eles têm Facebook. E assim, os familiares, eles querem proporcionar para os idosos, né, um bom atendimento, mesmo nesse período. Então a gente tem as duas vertentes, tanto aqueles familiares que são os embaixadores, que são aqueles mais debilitados, eles que logam, que entram proporcionando esse atendimento para esse idoso, eles ficam acompanhando, né? E também tem aqueles idosos mais conectados, que eles próprios buscam a terapia, eles mesmos que buscam para eles mesmos, né? Porque eles veem a importância disso e eles gostaram. Eu, por exemplo, atendi uma senhora esses dias de 89 anos que nunca tinha feito uma chamada de vídeo. Então, pela primeira vez, ela se conectou comigo para a gente fazer um programa de atividade, um trabalho. E ela ficou encantada, ela falou, gente, que legal. Então, assim, é muito gostoso. E isso traz um benefício muito grande emocional para o idoso também. Saber que ele pode, que ele consegue, que ele sabe, né, mexer com essas novas tecnologias. Então, assim, é algo simples, mas às vezes tem essa resistência de se abrir para esse novo tipo de atendimento, né? Mas, assim, eles estão se abrindo, eles estão sendo receptivos, eles estão cada vez mais se conectando e buscando, entendendo o momento que nós estamos vivendo, sabendo que é necessário, que eles têm que se cuidar, que eles têm que procurar ajuda, e eles estão sendo bem receptivos, estão se conectando. Ai, que maravilha! Eu percebo muitas vezes que alguns idosos têm uma ligação melhor com as tecnologias até do que a gente. Eles se beneficiam da tecnologia mais do que a gente. Eles passam menos tempo fazendo nada e mais tempo se apropriando dos benefícios que a tecnologia pode dar, né? Como, por exemplo, uma chamada de vídeo com um profissional. Eu vejo um movimento bastante interessante, assim, dessa nova terceira idade, né? Que é uma terceira idade conectada mesmo. Eles estão ali, com exceção dos que são mais debilitados mesmo, os que têm alguma questão neurológica que dificulta o uso, né, das tecnologias. Mas é uma geração que faz um uso diferente dos smartphones. Eles têm smartphones, realmente. Tem, eles têm tablet, eles sabem entrar. Esses dias eu fiquei encantada de ver um senhor, eu acho que ele deve ter mais de 80 anos, que ele tem um canal no YouTube para dar receitas. Então eu fiquei encantada, falei, gente, olha só, eles estão até se criando canal no YouTube, eles estão interagindo, estão criando várias formas de conectar, de se sentirem úteis e de passarem, né, o conhecimento para outros também. Eu achei uma gracinha ele tendo canal no YouTube, dando dicas, passando receitas. Então, assim, a integração social hoje por meio das tecnologias está sendo muito grande, né? Uma troca de experiência, de cultura. Então é algo fantástico, é muito lindo ver esse momento, ver essa abertura, né, e essa receptividade dos idosos de entender esse momento e realmente estarem aí buscando esse tipo de atendimento, estarem conectados. Nós vimos muito também as reuniões de família, as comemorações de aniversário, tudo pelas plataformas, né, várias pessoas logadas ao mesmo tempo cantando parabéns. Crianças, né, falando com seus avós. Então, assim, há muitos recursos hoje, né, que a gente pode usufruir para que esse idoso realmente tenha toda essa assistência e esse atendimento, né? E eles estão se abrindo, eles estão sendo bem receptivos. É um momento de reinvenção, de transformação, né, de se reinventar. E eles estão colaborando, sim, eles estão bem participativos. Ah, que legal. É bem interessante que os cuidadores estejam conectados a isso, assim, vendo essa possibilidade de proporcionar
uma qualidade de vida maior para os seus idosos, para os seus anciãos em casa, por meio, né, dessas ferramentas digitais, dessa propriedade que a gente tem de fazer a ligação entre eles e profissionais que podem ajudar tanto em desafios que eles tenham em função da idade, quanto em prolongar o bem-estar e a própria mobilidade, a própria memória. Não é só restauração e também prevenção, né? Tá sempre proporcionando para esse idoso a melhor forma de ir envelhecendo, né? Porque a gente só para de envelhecer quando para de verdade, né? Quando já não tem mais com quem envelhecer, né? É verdade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, ai, velho, não sei o que. Eu falei assim, mas é melhor ser velho do que morrer jovem, né? Ela parou e falou, ah, é verdade. Então, assim, nós temos, durante um certo tempo, os cuidadores, eles ficavam muito mais presos a questões de medicamentos, banho, higiene, né? Mas isso é uma cultura agora também que está mudando, principalmente com essa possibilidade de ter um profissional acompanhando esse cuidador, né? Dando orientações da melhor forma, o que ele pode estar trabalhando. Uma coisa muito interessante também é, por exemplo, uma coisa super simples, mas é a pessoa pintar as revistinhas, né? Assistir, por exemplo, um desenho e depois receber a revistinha, por exemplo, da Turma da Mônica. Que cor que era o vestido da Mônica? Aí ela pinta, ela dá a cor certinha, não é a cor que ela queria. Olha uma questão também de trabalhar a memória, né? Uma forma prática. Assiste um desenho, dá a revistinha da Mônica para ele poder pintar. Aí ele vai trabalhar a memória. Mas que cor que era o vestidinho da Mônica? Que cor que era o bichinho da Mônica, né? Então vai e faz a atividade. Então há muitos recursos que o idoso pode estar trabalhando durante o dia para que ele tenha essa programação, né? Para que ele não fique o tempo inteiro lá só assistindo um filme, só sentado no sofá. Então há muitas coisas que a gente pode proporcionar, indicar, orientar, tanto os familiares quanto os cuidadores, para que esse idoso esteja assistido da melhor forma possível. Perfeito. Eu ia pedir para você justamente dar umas dicas, você acabou de fazer isso. Então eu vou pedir para você dar uma dica, uma orientação, algo que você acha que possa ser útil para os profissionais que atendem pessoas de terceira idade, sejam eles profissionais da área que forem, né? Massoterapeutas, acupunturistas, que não estão conseguindo encontrar presencialmente esses seus clientes, que são clientes que a gente da área terapêutica sabe que tem dores crônicas, que tem casos que merecem e precisam de um acompanhamento. Que dicas você daria para esse novo momento que a gente está vivendo, de adaptação a esse trabalho virtual? Eu acredito que os profissionais, né, assim como eu, migrei para o atendimento online, para que, né, tenham a plataforma do iSpa, para que eles se cadastrem, para que eles realmente se reinventem a forma de atuar, né, de cumprir a sua missão profissional, porque nós muitas vezes não estamos conseguindo atender no presencial. Mas nós temos aí as tecnologias para nos ajudar. E nós temos o quê? Nós temos os pacientes que estão precisando e temos nós que temos o conhecimento. Mas se não podemos, nesse momento, né, passar esse conhecimento e dar esse atendimento na forma presencial, para que realmente eles busquem as novas tecnologias, né, se permitam, né, quebrem essa resistência, quebrem o medo, né, porque muitas vezes ele tem medo, ele tem vergonha de estar diante de uma câmera, né? Mas é algo hoje que eu falo que hoje nós estamos vivendo a revolução digital. Então, assim, quanto antes nós quebrarmos esse padrão, essa resistência, nos abrirmos para essa nova realidade e realmente cumprirmos a nossa missão quanto profissionais, que é levar a nossa orientação, nosso atendimento, mesmo que sem a presença física, nós podemos contribuir muito, e principalmente para os idosos que estão precisando desse atendimento, que são do grupo de risco e que estão em casa e que precisam, e que a melhor forma hoje seria no digital, né? Então, para que eles possam se abrir realmente para essas novas opções de atendimento, se cadastrem e
eles vão ser muito felizes, vão se sentir muito melhor, sabendo que eles vão estar realmente cumprindo a sua missão, que é desempenhar o seu papel como profissional, mas numa outra forma que agora seria no digital, né? Então, realmente, antes da gente se abrir para essa revolução digital, eu acho que a gente, como profissional, a gente vai sair na frente, realmente, porque isso é uma realidade, não tem como a gente negar, e nós precisamos dar continuidade no nosso trabalho, na nossa missão, e ajudar as pessoas, ajudar os idosos, ajudar os seus familiares, né, dando todo o atendimento, propiciando aí uma melhor qualidade de vida. Então, realmente, acredito que a gente deve realmente aí migrar também para o digital. Eu acredito que depois nós vamos ter as duas vertentes, né? Nós vamos realmente voltar para o presencial, mas uma jornada, por exemplo, né, um meio período a gente vai se dedicar no digital, porque é algo que está crescendo e as pessoas estão buscando cada vez mais e é algo que a gente não vai ter como escapar. Nós vamos ter que nos abrir para essa nova realidade, que ela já está aí na nossa frente. Sim, e a possibilidade desse acesso remoto é muito importante para quem trabalha e quer trabalhar ou já trabalha com idosos, porque permite que idosos que não possam se locomover, estejam em áreas de difícil acesso ou estejam longe da cidade do profissional, também sejam beneficiados. Eu concordo com você, eu acho que nós teremos agora um novo mercado caminhando lado a lado, assim, dos profissionais que vão conciliar o presencial e o acompanhamento à distância, porque um não exclui o outro, um não atrapalha o outro, bem pelo contrário, um complementa o outro. Eu posso tanto fazer um acompanhamento totalmente online, digamos que o meu paciente mora em uma área mais remota, num sítio, e para ele é difícil vir até mim ou que eu vá até ele, mas ele tem uma conexão, eu posso acompanhá-lo. Mas também posso acompanhar um idoso uma vez por mês presencial e dar o suporte toda semana via online. Vamos ter que nos adaptar a quem trabalha com os idosos. Eu acho que mais do que nunca tem uma ferramenta de ouro nas mãos, né? De ouro, exatamente, porque ele pode ser atendido no conforto e na segurança do seu lar, né? Essa questão dele estar mais exposto, né? De estar transitando, então com a questão a gente está até protegendo esse idoso, fazendo esse atendimento, né? Online, e a gente pode fazer exatamente esse acompanhamento, né? Mais espaçado no presencial e mais contínuo no online. Então, realmente é uma ferramenta de ouro, que realmente nós estamos até cuidando mais desse idoso, preservando mais ele nesse atendimento online. Então, é algo fantástico, realmente, que é uma realidade e ela está cada vez aí mais atuante aí no nosso dia a dia. Está mais presente, né? Exatamente, exatamente. Nós podemos agora cuidar de uma outra forma, mas com muita eficiência também, com muito resultado. Exatamente. Eu vou agradecer a tua presença demais aqui nesse bate-papo com a gente. Edilane, foi um prazer conversar com você. Eu agradeço, Mônica. Eu acredito que essa conversa tenha sido muito esclarecedora para os cuidadores que se preocupam com os seus idosos, né? A gente vive um momento, como você falou, bastante delicado em relação a toda essa questão da exposição da terceira idade, né? Então, há um desejo de proteger os idosos, mas também há necessidade de mantê-los sob um cuidado, né? Então, acho que deve ter sido bem esclarecedor para quem é cuidador. Quem tiver idosos na família ou conhecer pessoas que tenham idosos na família, que podem achar que essa live pode ser interessante de ser assistida, essa live fica gravada, assim como todas as outras, em todos os nossos canais. Então, ela vai estar disponível no canal do YouTube, aqui no IGTV, vai estar disponível no Facebook, também no site, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você gostaria de procurar um terapeuta, fisioterapeuta, um profissional como a Edilane, que trabalha com idosos, para que você possa acompanhar o seu idoso mais de perto, ou conhece alguém que necessite
desse serviço, pode recomendar o iSpa. O aplicativo para quem está procurando um profissional é iSpa, está disponível nas plataformas para download. Se você é terapeuta e já trabalha com a terceira idade ou gostaria de trabalhar à distância com a terceira idade, o seu aplicativo se chama iSpa Pro. Você pode também fazer o download e oferecer os seus serviços de fisioterapia, terapias de práticas integrativas, para auxiliar os cuidadores e os próprios idosos a terem um envelhecimento mais saudável e conseguirem fazer uma gestão melhor do seu tempo, dos seus exercícios, do formato de vida que eles levam agora durante esse período de confinamento. Eu vou agradecer você mais uma vez. Foi maravilhosa a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi um prazer. E na próxima semana, exclusivamente, nossa live acontecerá na segunda-feira, 17 horas. A gente vai falar sobre a medicina chinesa e as síndromes respiratórias. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui com a gente. Mais informações acerca disso, site do iSpa, aispa.com.br. Como eu disse, a live fica salva como todas as outras. Se quiserem mais informações ou tiverem alguma sugestão sobre assuntos ou profissionais para a gente trazer aqui no nosso canal, só mandar sugestão para a gente aqui nos comentários mesmo ou no info@spa.com.br. A gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada mais uma vez, Gilane, foi um prazer conversar com você. Obrigada a presença de todos que estiveram aqui com a gente. Até a próxima. Gratidão.